O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Rádio Maria Brasil, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Essa liturgia de hoje, ela sempre me chama muito a atenção. Porque São Paulo nos fala que nós somos salvos pela fé em Cristo. E ele está correto. São Paulo faz essa afirmação exatamente porque a obra de salvação que Deus realiza em nossa vida é a obra do seu Filho, que se encarnando, se tornando homem, ele entrega a sua vida inteiramente para a nossa salvação. Nada precisamos fazer para que sejamos salvos, porque Deus já realizou a sua obra de salvação. Agora, atrelada a essa ideia da salvação pela fé, nós precisamos entender que a correspondente à nossa fé, a fé com a qual nós cremos em Deus, que é nosso Salvador, é abraçar a sua obra. De fato, é Deus que nos salva, mas somos salvos e acolhemos essa salvação, aderimos a essa salvação, quando nós colocamos a nossa fé em prática. E essa realidade nós encontramos desde o Antigo Testamento. Hoje a primeira leitura tirada do livro do Levítico é uma observação, um preceito muito claro que nós precisamos compreender. O amor a Deus, o nosso amor para com Deus, não está dissociado do nosso amor para com o próximo. Por isso a nossa fé não pode ser uma fé aérea, uma fé destacada da realidade, uma fé que é puramente
uma realidade espiritual que não se pode tocar. Pelo contrário, a nossa fé se traduz em obras, assim diz São Tiago, porque uma fé sem obra é uma fé morta. Por isso Jesus hoje nos fala, hoje no capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus, e isso significa que ele está prestes a se entregar na cruz. A sua obra já está quase sendo cumprida. Caminhando para Jerusalém, ele fala aos seus discípulos: todo aquele que nós fazemos o bem, o menor que seja, é a ele mesmo que nós fazemos. Por isso, toda a obra da nossa fé, ela deve estar também unida a uma obra de caridade. O tempo da Quaresma é muito forte para dizer da importância da vivência da caridade. Hoje nós temos, nesse ano de 2023, nós temos uma proposta da CNBB para a campanha da fraternidade, que fala exatamente sobre essa questão social, que é, de fato, apenas uma manifestação da nossa fé. Muitas pessoas estão aí criticando que a igreja se volta demais para o social e esquece o espiritual, tantas outras realidades que se vê em relação à igreja no Brasil, e nós precisamos compreender que, de fato, tudo isso é evangélico. Está dentro do Evangelho. Se nós não traduzimos a nossa fé numa prática concreta, então é falsa a nossa fé. Porque nós não podemos ter uma fé que se destaca da realidade do mundo. Quando nós fazemos o bem a alguém, Jesus associa o seu sofrimento aos sofrimentos dos irmãos. Portanto, quando nós saciamos a sede de alguém, quando nós matamos a fome de uma outra pessoa, quando nós cobrimos o nu, quando visitamos o doente, visitamos os presos na prisão, quando nós fazemos a nossa parte de cristão, então é a Cristo mesmo que nós fazemos. Jesus diz para nós: olha, vinde benditos do meu Pai, e sentai à minha direita num lugar preparado de honra, na ceia da glória do céu. Vinde benditos do meu Pai. Como deve ser bonito ouvir isso. Agora, quando nós fazemos da nossa vida cristã apenas uma fachada, quando nós fazemos da nossa vida cristã apenas uma exposição externa de uma fé muito bonita, na verdade, mas que não se traduz em uma prática concreta, se nós falamos que é importante matar a fome do pobre, mas se nós não fazemos isso concretamente, dai vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Esse foi o mandato de Cristo e que é o lema da campanha da fraternidade deste ano. Se nós não colocamos o pão em suas mesas, será que de fato estamos aderindo concretamente a essa fé que nos salva? De fato é Cristo que nos salva. De fato, é Deus que nos dá a sua providência. Quantas vezes nós falamos: Deus providencie, nas nossas orações: Senhor, providencie o pão para a mesa do nosso irmão, providencie a roupa, a casa para o nosso próximo. Mas nós muitas vezes não fazemos isso. Nós confiamos na providência divina, mas achamos que a providência é como uma mágica, algo que cai do céu. Quando, na verdade, a causa segunda da providência somos nós mesmos. Deus é a primeira causa, a causa primeira da providência. Claro, Ele é Deus, mas a causa segunda somos nós. Deus age no nosso comprometimento com a igreja, no nosso comprometimento com a fé, no nosso comprometimento com o próximo, porque Cristo é o nosso irmão e Ele está presente no nosso próximo, nos mais pequeninos. Queridos irmãos e irmãs, que nós tenhamos a consciência daquilo que o Evangelho nos propõe. Se você der algo para o menor dos meus pequeninos, é a mim mesmo que você está fazendo, diz o Senhor Jesus. Por isso, tragamos dentro do nosso coração este comprometimento com a palavra de Deus, com o Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.